Turma de Deus, como é bom poder estar com vocês, mesmo dentro de uma realidade virtual, né? Mas essa virtualidade nos leva sempre para o mundo real, para o concreto da vida. E é interessante que quando nós pensamos em liderança, liderar, nós temos um grande desafio: a identificação com o grande líder, com a liderança das lideranças, uma identidade cristã que nos dá em Jesus o líder dos líderes. E se nós temos o desafio e a missão de liderar um grupo, de estar à frente de um grupo, nós deveríamos ter em Cristo a identidade primeira como cristãos, para nele descobrir a grande capacidade em liderar. E é interessante porque a liderança de Cristo não é uma liderança imposta, não é uma liderança obrigatória, não é uma liderança dupla. Na frente é uma coisa, na conveniência é outra. Não é uma liderança manipuladora e nem vantajosa, mas é uma liderança caracterizada pelo amor e pelo serviço. Uma liderança não imposta, mas conquistada. Uma conquista que passou pela dor, passou pela paixão, passou pela renúncia, passou pela morte, para experimentar grandiosamente nas pequenas coisas a capacidade de vida nova. Uma liderança que demonstrou segurança, demonstrou disciplina, demonstrou atitude, mas principalmente uma liderança que demonstrou concretamente a capacidade de amar. Não esperou para ser amado, mas amou por primeiro. Não esperou que ninguém desse o passo de vir até ele, mas ele deu o passo para encontrar com cada filho, com cada filha, na realidade da própria palavra, que não se perca nenhum daqueles que o Pai me confiou. Então é uma liderança, é um amor, é um serviço individualizado, pessoal, mas nesta individualidade ele traz cada um para o coletivo, para o comum. A valorização individual de cada um, conhecendo a história, chamando pelo nome, amando os seus limites, conhecendo as suas qualidades e trazendo esse indivíduo para o coletivo, para a comunidade. E aí a gente começa a perceber que essa liderança de Jesus é uma liderança muito prática, de um amor que não espera, mas que se lança constantemente para amar, conhecendo cada um, visualizando cada um, tendo a capacidade de compreender e acolher cada um. A liderança que dá o primeiro passo, a liderança que se encontra com cada indivíduo na sua realidade particular. E se vocês perceberem concretamente, em todos os encontros do Evangelho, em todos os encontros que Jesus realizou, ele traz características particulares para cada indivíduo. Ele conhece o indivíduo. Não é mais um que está chegando, não é mais um que está ali, mas é a pessoa. Essa individualidade, a importância de chamar pelo nome. Ele olhou para Zaqueu, desce que hoje eu vou entrar na tua casa. Ele olhou para Mateus, deixa tudo e me siga. Ele olhou para Pedro e ele foi chamando pelo nome. Então a liderança cristã tem o desafio de conhecer, de valorizar, de saber de cada membro,
de perceber em cada um a sua potencialidade e amar os seus limites. Então a liderança, ela dá o primeiro passo. E a característica de Jesus nos encontros, que o fez um grande líder, ele olhava, o olhar fixo, a capacidade de olhar a pessoa naquilo que ela é, ir além da aparência, conhecer a pessoa concretamente, não por aquilo que dizem, não pelo preconceito formado, não por aquilo que eu já sei, mas mergulhar na sua essência. E é simples, porque na essência todos temos a imagem e semelhança de Deus, ou seja, somos bons, fomos criados nessa bondade. As nossas escolhas que podem dar uma diferenciada, mas na essência somos bons. Então o olhar concretamente, quem é que está diante de mim? Qual é a sua história? Quais são os seus limites e quais são as suas potencialidades? A beleza do encontro de um líder, Jesus, ele toca na pessoa, ele abraça a pessoa, ele não distancia. É interessante isso, porque muitas vezes nós agimos com uma acolhida superficial, uma acolhida simplesmente para dizer seja bem-vindo, mas a demonstração dos gestos, das atitudes, falam uma outra linguagem. Então a coerência é importantíssima. É importante porque na acolhida, no abraçar, no toque de Jesus, ele está dizendo, você tem valor, você de fato é amado, por isso eu te toco. Porque antigamente, essa questão do tocar, do abraço, né? A palavra desgraçado significa sem a graça. Um exemplo são os leprosos. Mas Jesus vai além, porque o tocar de Jesus está dizendo, por mais que te julguem desgraçados, sem a graça, eu te toco e restituo a tua dignidade. Então o tocar, o abraçar, né? Eu olho, eu abraço, ou seja, eu aceito aquela história, e aí vem a terceira atitude belíssima de Jesus, ele levanta. Em nenhum momento ele empurra a pessoa, em nenhum momento ele detém a pessoa, em nenhum momento ele escraviza a pessoa em si, pelo contrário, ele coloca em pé, restitui a dignidade e dá autonomia de caminhar. É muito triste quando a pessoa escraviza as pessoas em si, pelos sentimentos. Porque eu sou líder, porque eu coordeno, eu sou o cara. Então a pessoa vai criando amarras de dependência. Faz isso daí que depois você tem uma tranquilidade, né? Aí vai negociando essa liderança e vai tomando posse um poder da vaidade, do orgulho, que não consegue mais diminuir para que Deus possa aparecer. Não consegue mais cuidar de si próprio, então através do autoritarismo impõe no outro o descontrole que tem dentro de si. Jesus não. Jesus, ele dá a capacidade como líder da pessoa ter autonomia de ir e vir. Então ele restitui essa liberdade talvez perdida por tantas e tantas escolhas, mas ele vai dizer, a tua fé te salvou. Ou seja, o teu esforço, a tua disciplina, a tua perseverança, a tua força de vontade te fez chegar até aqui. Então caminha, vai em paz, porém não peques mais. Ou seja, o líder, ele consegue acolher, ele consegue abraçar, ele consegue olhar e consegue ser justo. Justo no sentido do quê? Se esforce, filho de Deus, se esforça, filha de Deus, mas não procure fazer as mesmas coisas que você fez e que te derrubaram. Aprenda com o teu erro, levante de uma maneira diferenciada. A minha misericórdia te acolhe, estamos juntos, mas faça a tua parte, que eu não posso fazer a tua. Percebe a grandeza de uma liderança cristã? Que é necessário que nós possamos diminuir para que
Jesus apareça, e a característica dele como líder deveria ser a nossa, dentro dos nossos grupos, a capacidade de olhar para cada membro, conhecer cada membro, acolher, tocar a cada um, e não escravizá-los a nós, porque nós passamos, a esperança viva permanece. Tudo passa, só Deus permanece. Então é esse Deus que nós entregamos, é esse Deus que nós colocamos à disposição, porque é dele que cada um de nós levantamos. Aí dessa maneira a gente entende o porquê a liderança de Jesus foi uma liderança conquistada e não imposta. E em nenhum momento Jesus tirou o privilégio dessa liderança. Pelo contrário, a liderança dele foi demonstrada, o amor e o serviço. Tanto é que ele diz o quê? Vocês me chamam de mestre, e de fato eu sou. Então faça aquilo que eu estou para fazer. E começa a lavar os pés. É o gesto de amor. É um gesto concreto de serviço, de ser líder. Que Deus nos dê essa graça, que Deus nos dê essa sabedoria, esse discernimento de uma liderança cristã, aonde eu diminuo para que Ele possa aparecer. Um grande abraço a todos, que Deus vos dê essa sabedoria e essa graça. Estamos juntos, unidos, que Ele te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.